Boa tarde, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Fisiologia. Hoje nós estamos dando início ao sistema digestório e o último assunto do nosso módulo 4. Bom, o sistema digestório, tem a principal função de fornecer nutrientes e água para o nosso organismo. Então, a partir do alimento, a partir da ingestão do alimento, a ingestão de água, o trato digestório recebe esse alimento, prepara, o transforma em nutriente, que é todo o processo de digestão, e o absorve para que esse nutriente chegue até a corrente sanguínea e seja distribuído para todas as células do nosso organismo, tá? Então, ele tem essa importância porque ele fornece todos os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. Bom, a partir disso, nós temos, que fazem parte do sistema digestório. Nós temos a cavidade oral, o esôfago, A gente tem cavidade oral, a faringe, o esôfago, o estômago. Nós temos os intestinos, delgado, que é esse mais fino, e o intestino grosso. Do intestino grosso, nós temos o ânus, que é a porção mais externa do nosso sistema digestório. Bom, além desses órgãos principais, nós temos as glândulas acessórias, que secretam substâncias que vão atuar ou pode ser modulação, pode ser auxiliar os processos de digestão e absorção, tá? Que são as glândulas salivares, como nós estamos vendo aqui, certo? Nós temos a sublingual, a submaxilar e a parótida. Então, são glândulas salivares que secretam saliva. Nós temos também, nós temos o fígado aqui, que também atua como uma grande glândula e secreta a bile, tá? Que vai ficar armazenada na vesícula biliar. Então, a vesícula biliar também é um órgão acessório do sistema digestório, tá? Porque armazena a bile que foi produzida no fígado. E quando é necessário, quando existe um estímulo, a vesícula libera essa bile para dentro do intestino para auxiliar na digestão de alguns nutrientes, de alguns alimentos. E também nós temos o pâncreas. O pâncreas, a porção exócrina, que secreta enzimas digestivas, também faz parte ali como uma glândula acessória do sistema digestório. Pensando que os órgãos principais, eles são como se fossem, são órgãos ocos, Eles têm um lúmen, todos eles têm um lúmen, O esôfago tem um lúmen, o estômago tem lúmen, os intestinos têm lúmen, Então, e eles fazem contato com as duas extremidades, do sistema digestório, que é a boca e o ânus. Então, a gente considera que o interior desses órgãos, o lúmen desses órgãos, faz parte do meio externo. Imaginem, por exemplo, um canudo. Se a gente pega um canudo normal, vazio, a gente sabe que dentro daquele canudo está passando o mesmo ar que está ao redor do canudo, porque as duas extremidades estão em contato direto com o meio externo. Então, o que passa dentro do canudo faz parte do meio externo. E é o mesmo que acontece no sistema digestório. O que está dentro do lúmen faz parte do meio externo. Só fará parte do meio interno a partir do momento que aquela substância ou aquele conteúdo que estava no lúmen foi absorvido e caiu na corrente sanguínea, tá? Então, enquanto eu estiver ainda no lume do trato gastrointestinal, fará parte ainda do meio externo. Por isso que o nosso trato digestório, todo o nosso sistema digestório, ele possui uma ampla gama
de proteção, tá? Existem várias estratégias de proteção no trato gastrointestinal para evitar que haja alguma infecção ou invasão de algum patógeno que possa causar alguma doença, tá? Pessoal, nessa imagem não dá para ver muito bem, mas é só para vocês saberem que existe uma subdivisão no intestino delgado, tá? Aqui a primeira porção, que está aqui próxima ao pâncreas, é o duodeno, tá? Depois do duodeno, nós temos o jejuno, e a porção mais distal é o ilho. Então, nós temos o duodeno, jejuno e ilho. Já no intestino grosso, nós temos a primeira porção, que é o seco, tá? Do seco, nós temos o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, o sigmoide e o reto, tá? Então, essas são as subdivisões do intestino delgado e grosso. Bom, normalmente, a parede de todos os órgãos do trato gastrointestinal são muito parecidas, né? Eles têm as camadas muito parecidas, com diferenças de algumas especificidades de um órgão para outro, mas normalmente eles tendem a ser iguais. Então, aqui nós temos, né, o estômago. O estômago, ele fica logo abaixo do diafragma, como a gente está vendo aqui na imagem. Ele possui o fundo, que é essa parte mais superior, possui o corpo, que é essa parte mais central, e o antro, que é a parte mais distal do estômago. Além disso, nós temos o pilouro, que é o local que controla a saída da substância que está no estômago para o intestino. No pilouro, nós temos um esfíncter que controla isso, que é o esfíncter pilórico. Então, ele está continuamente fechado, contraído, e quando existe estímulo, ele relaxa para permitir a passagem do conteúdo do estômago para o intestino. Bom, aqui vocês estão vendo também que a mucosa gástrica, ela é toda pregueada, tá? Que tem essas dobrinhas aqui. Ela é pregueada para aumentar a superfície de contato do alimento que acaba de chegar com as substâncias secretadas pelo estômago, tá? Existem outras estratégias do sistema digestório que faz com que aumente ainda mais a superfície de contato, né, a área de superfície, principalmente no intestino, que é o local que digere a maior parte dos nutrientes, dos alimentos, e também promove praticamente toda a absorção desses alimentos. Então, bom, aí aqui a gente tem as camadas que eu falei para vocês que são muito parecidas entre um órgão e outro. Então, nós temos, vamos pensar, né, de dentro do órgão para fora da camada mais externa. Dentro, nós temos essa camada que é a camada da mucosa. A camada da mucosa, ela possui 3 subcamadas, tá? Que é uma camada de revestimento, uma camada epitelial, de célula epitelial de revestimento. A submucosa, a lâmina própria, perdão. Aí, depois da camada epitelial, nós temos a lâmina própria da mucosa. E depois a muscular da mucosa. A muscular da mucosa, quando ela se contrai, ela aumenta ainda mais aquelas pregas existentes ou as vilosidades que a gente está vendo aqui, ó, no intestino. Aqui a gente chama a imagem do intestino, tá? Tá vendo essas vilosidadezinhas aqui, como se fossem dedinhos? No intestino, a gente tem essas vilosidades, que são esses dedinhos que aumentam ainda mais a superfície de contato. Então, vejam só, nós temos as pregas, ó, que são esses dedos maiores, e
A mucosa, ela tem essas vilosidades menores aqui, que aumenta ainda mais. E essas células epiteliais, que são os enterócitos, elas possuem cílios na sua membrana é ciliada, que aumenta ainda mais a sua superfície de contato, tá? Então, isso maximiza o processo de absorção dos nutrientes. Bom, retomando, depois da mucosa, né, que tem aquelas 3 subcamadas, nós temos a submucosa. A submucosa é uma camada composta de tecido conjuntivo, tá? E nessa camada, nós temos vasos sanguíneos que vão nutrir e coletar os nutrientes absorvidos na mucosa intestinal. Nós temos vasos linfáticos e também nós temos aqui um plexo de neurônios, que é o plexo submucoso, que faz parte do sistema nervoso entérico. Tá? O sistema nervoso entérico ele é um sistema nervoso próprio do sistema digestório e ele regula, né? Todas as funções do trato digestório. Então, o plexo submucoso que se encontra na submucosa, ele controla principalmente as secreções do trato digestório, tá? Então, controla basicamente essas secreções. Depois da submucosa, nós temos as camadas de músculo externo. Essas camadas são músculos lisos, tá? São musculatura lisa. Nós temos 2 camadas de musculatura lisa. Essa primeira camada, depois da submucosa, que é a circular, tá? Essa camada é circular. E a segunda camada é longitudinal, que pega todo o comprimento do tubo. Então, enquanto a longitudinal pega todo o comprimento do tubo, a circular pega o diâmetro do tubo. Então, pensem comigo, se eu tenho contração dessa camada circular, a gente vai diminuir o diâmetro desse tubo, desse órgão, né? Enquanto se a gente tiver contração do longitudinal, nós teremos encurtamento do tubo, diminuição do comprimento dele, tá? Por isso que é importante ter essas 2 camadas, porque são necessárias para promover essa movimentação e auxiliar em toda a motilidade gástrica que vai atuar na mistura do alimento com as secreções e também na propulsão desse alimento para todo o restante do trato digestório. Bom, e a última camada é a camada da serosa, que é uma camada de revestimento, tá? Bom, aqui nessa imagem a gente consegue ver bem melhor que é um corte, né? Cada camada, principalmente a camada da mucosa. Aqui é a imagem do estômago, tá? Então, nós estamos vendo aqui as pregas gástricas e aqui a mucosa. Vejam bem, nós temos na mucosa a camada epitelial, né, de revestimento. Aí aqui nós temos a lâmina própria, que também possui, na lâmina própria nós temos também vasos linfáticos, que vão coletar alguns nutrientes após serem absorvidos por essa mucosa, se a gente for pensar no intestino, tá? Os vasos sanguíneos, né? E, né, que tá aqui artérias e veias. E a muscular da mucosa, tá? Então, quando a gente tem contração dessa muscular da mucosa, a gente pode aumentar as pregas, e se a gente tem relaxamento, a gente diminui as pregas. No caso das vilosidades intestinais, essa contração da mucosa também pode alterar, aumentando ou diminuindo as vilosidades. Bom, especificamente no estômago, nós temos uma outra camada, que é a camada oblíqua, que aumenta ainda mais a capacidade de contração do estômago, tá? Facilitando, assim, a sua função de mistura do alimento.
Bom, aí aqui nós temos a camada circular do estômago, do muscular, a camada longitudinal, né, e a serosa. Bom, na submucosa nós temos o plexo submucoso, como eu falei para vocês, né, que é o plexo que controla as secreções, e entre uma camada muscular e outra, no meio das duas camadas, nós temos o plexo mioentérico. Também faz parte do sistema nervoso entérico, que vai regular principalmente a contração dessa musculatura para modular a motilidade. Então, aqui, né, plexo submucoso, aqui já temos as velocidades, né, do intestino. Temos aqui essas invaginações, que são denominadas de criptas. Nessas invaginações, nós temos glândulas. No estômago também nós temos invaginações que formam glândulas. Essas glândulas no estômago são denominadas de glândulas gástricas ou glândulas oxínticas, tá? E faz parte dessas glândulas diversas células diferentes que vão secretar substâncias diferentes, mas isso a gente vai ver na aula quando a gente for falar de secreções. Bom, continuando, né? Então, aí aqui é só para mostrar para vocês que é bem parecido. Nós temos no trato digestório também agrupamentos de células, de macrófagos, né? Células imunes, que estão ali para patrulhar invasores. Então, elas patrulham invasores e pegam aqueles invasores antes que eles possam cair na corrente sanguínea, como a gente está vendo aqui, ó. E esses aglomerados de células são denominadas de placas de Peyer. Nós temos diversas quantidades de placas de Peyer distribuídos no trato digestório. Bom, então, feito esse pincelado pela anatomia, né, do sistema digestório, nós sabemos que a função primária, então, desse sistema é fornecer nutrientes, água e eletrólitos para o organismo. Para que ele desempenhe essa função primária, ele faz diversas atividades. Ele tem diversas atividades. Assim como uma loja, por exemplo, a função primária dela é vender, ela também provavelmente tem vários setores, né? Ela vai ter o vendedor que vai vender, mas vai ter o fornecedor que vai fornecer o material que a loja vende, vai ter o financeiro, né? Vai ter a pessoa da limpeza da loja, vai ter a pessoa do marketing. Todos vão trabalhar em função de aumentar as vendas da loja. No sistema digestório é a mesma coisa. Ele tem essa função primária, mas ele desempenha diversas atividades para chegar no fim, na sua finalidade, tá? Essas atividades são a motilidade, secreções, a digestão, absorção e excreção. Agora nós vamos focar especificamente em motilidade e depois secreções, porque aí depois fica bem mais fácil para vocês compreenderem todos os processos de digestão e absorção, e a excreção, que é todo o final, né? Bom, então, gente, a motilidade gastrointestinal, ela nada mais é que um movimento autônomo dos órgãos do trato gastrointestinal. A função da motilidade é de transportar o alimento por toda a extensão do trato gastrointestinal, da boca até o ânus, e misturar e homogeneizar o alimento com conteúdo luminal. Porque o alimento a gente mastiga, certo? Só que ele precisa ser misturado às secreções digestivas que vão promover a digestão desse alimento. E para que ele entre em contato e seja digerido, ele precisa ser homogeneizado e ser bem misturado com essas secreções. Então, o que promove essa mistura é esse movimento do TGI, tá? Então, que é a motilidade. Bom, como vocês sabem, para gerar movimento, normalmente, quando a gente fala em movimento, a gente está falando de contração muscular, tá? Então, para compreender a motilidade, a gente precisa compreender as características da musculatura
do trato digestório, tá? Então, a gente já eu falei para vocês, né, que a maior parte do trato digestório é composta por músculo liso. Quando eu falo da musculatura, né, a maior parte da musculatura do TGI é formada por músculo liso. Então, a contração dessa musculatura que vai promover a motilidade para chegar nas funções de propulsão do alimento e de mistura e homogeneização. Então, o que vai determinar a motilidade gastrointestinal vai ser as características dessa parede, né? E as propriedades do trato da musculatura. Então, como ela funciona. Pessoal, como qualquer outro músculo, essa musculatura lisa do gastrointestinal precisa ser excitada para que seja contraída, certo? E essa excitação se dá por potenciais de ação. Então, essa musculatura, né, essas fibras musculares, atuam como um sincício, onde elas estão conectadas eletricamente uma célula com a outra, e assim elas contraem de uma forma única. Então, no músculo liso do gastrointestinal, nós temos o potencial de membrana em repouso, que é denominado de ondas lentas, tá? Aqui a gente não tem uma estagnação num ponto fixo de voltagem da membrana. Aqui nós temos uma oscilação desse potencial de membrana, que são as ondas lentas, como nós estamos vendo aqui, certo? Essa oscilação de ondas lentas se dá pela alteração da permeabilidade ao sódio. Então, o sódio entra e sai da célula, tá? Criando essa oscilação aqui. É importante falar para vocês que, apesar de haver essa leve despolarização aqui, né, que é essa redução da negatividade da membrana, isso não culmina na contração da musculatura. Então, a musculatura lisa está sempre nessa oscilação, mas esses picos não levam à contração, porque aqui não tem entrada de íons cálcio. Porém, né, então essas ondas lentas, elas não culminam na contração muscular. Porém, elas estimulam o disparo intermitente dos potenciais de ação em espícula, que são esses potenciais de ação aqui, ó, que são em espícula, né, que são ou pontas, potenciais de ação em pontas. E nesses potenciais de ação em ponta, nós temos então a entrada de cálcio e aí sim nós temos a contração muscular. Então, potencial de membrana em repouso da musculatura lisa do trato digestório é dada em ondas lentas. O potencial de ação que culmina na contração são os potenciais em espícula. Pode acontecer de tornar o potencial de repouso, essas ondas, mais negativas ou menos negativas. Se elas ficarem mais negativas, quer dizer que essa fibra terá mais dificuldade para gerar um potencial em espícula e, consequentemente, gerar uma contração. Ou seja, essa fibra está menos excitável, tá? Então, tem situações que tornam esse potencial de membrana mais negativo, que é a hiperpolarização. O que causa a hiperpolarização? Normalmente, a estimulação por norepinefrina, né, que é liberado pelo sistema nervoso simpático. Então, na maior parte das vezes, o sistema nervoso autônomo simpático provoca a diminuição da contração do músculo liso no trato digestório. Agora, a gente pode ter uma despolarização desencadeada, né? A despolarização que a gente fala é quando o potencial de ação fica mais próximo do zero, né? Mais positivo, menos negativo, digamos assim, e a fibra fica mais excitável, certo? O que causa
uma maior excitabilidade da fibra é a distensão da fibra muscular. Então, por exemplo, quando existe presença de alimento no estômago e esse alimento aumenta o volume do estômago, isso vai provocar o estiramento das fibras lá da musculatura do estômago e causar uma despolarização. E aí a gente tem os potenciais em espícula aumentando então a contração do estômago, já que tem alimento e ele precisa, né, ser misturado. A acetilcolina liberada pelo sistema nervoso parasimpático também atua, não só parasimpático, mas também o sistema nervoso entérico pode liberar acetilcolina e pode atuar no estímulo da contração muscular, e alguns hormônios também podem atuar aumentando a contração. Então, essas ondas lentas, né, que nós vemos, elas parecem ser iniciadas por células marca-passo, que são denominadas de células intersticiais de Cajal. E aí, essas ondas lentas, como eu falei para vocês, é desencadeada pela entrada de sódio, e o potencial de ação é a entrada de cálcio e sódio. Com a entrada do cálcio, nós temos, então, a contração muscular. Lembrando lá da contração muscular lisa, aqui é igual, tá? O cálcio entra para dentro da célula e se associa com a calmodulina, tá? E daí nós temos todo o processo da contração muscular. Cada segmento do trato digestório tem uma ritmicidade dessas ondas lentas, e isso explica o porquê nós temos também diferença nas ondas de contração, tá? Então, aqui nós temos 3 ondas lentas por minuto no corpo do estômago, até 12 no duodeno e de 8 a 9 no ilho terminal. Duodeno, primeira porção do intestino delgado, e ilho é a última porção do intestino delgado. Bom, e aí, sabendo disso, né, nós temos 2 tipos de contração nessa musculatura lisa, que são as contrações tônicas, que podem ser mantidas por minutos ou horas, e elas são mais encontradas nos esfíncteres. Então, tem esfíncter que fica continuamente fechado, então, e aí é uma contração tônica, né? Aí, a não ser que tenha um estímulo, se não houver nenhum estímulo, ele vai se manter contraído, né? Para manter fechado ali aquele esfíncter. E essa contração tônica, ela se dá por potenciais em espícula repetidos ininterruptamente. Então, ele se mantém contraído. E, além das contrações fásicas, nós temos as contrações tônicas, nós temos as contrações fásicas, que são ciclos de contração e relaxamento que duram poucos segundos. E essas contrações fásicas que são responsáveis pelas funções da motilidade de mistura e propulsão do alimento. Pessoal, a contração muscular que desencadeia a motilidade, ela normalmente é mais modulada, né? Ela possui uma maior regulação pelo sistema nervoso entérico, que é aquele sistema nervoso particular do sistema digestório. Então, aqui nessa imagem, a gente tem onde se enquadra o sistema nervoso entérico e como ele se comunica com o restante do sistema nervoso. Então, vejam só, nós temos aqui, né, sistema nervoso, onde nós temos a subdivisão do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico em si pode se dividir em sistema nervoso sensorial e o sistema nervoso eferente, né, que seria a via autonômica ou o músculo esquelético, não. Estou vendo em inglês aqui, eu estou querendo traduzir. Ou o sistema nervoso somático motor, né? Que é o que controla a contração do músculo esquelético. Bom, no sistema nervoso autônomo, nós temos o sistema nervoso simpático, as subdivisões simpáticas e parasimpático. E aí, nós temos, então, o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico, ele gente, autônomo, no sentido de não precisar do sistema nervoso central para completar
um reflexo, por exemplo. Aqui ele atua como o seu próprio centro integrador. Então aqui nós temos neurônios sensoriais, ó, por isso que ele tem branquinho e azulzinho, porque é uma mescla, tá vendo? Ele tem neurônios sensoriais e neurônios eferentes que vão promover o estímulo para o efetor, tá? Então, ele recebe um estímulo a partir de neurônios sensoriais, consegue integrar como um centro, ele pode atuar também como um centro integrador, porque tem interneurônios que integram esses sinais aferentes que vêm dele mesmo, e tem neurônios eferentes que vão desencadear, né, vão estimular os efetores, né, vão estimular a contração muscular. Apesar dele ser autônomo, dele conseguir fazer tudo isso sozinho, completar um arco de reflexo, ele também pode conversar com o sistema nervoso autônomo e também pode haver estímulos levados para o sistema nervoso sensorial para haver uma comunicação com o sistema nervoso central. Então, ele se comunica com o sistema nervoso parasimpático e simpático. Então, o sistema nervoso autônomo, ele consegue aumentar ou diminuir a atuação do sistema nervoso entérico. Bom, então, quais são as características desse sistema nervoso? Ele possui neurônios intrínsecos que encontram-se completamente ali dentro da parede do trato gastrointestinal e possui grande quantidade de células nervosas, assim como no sistema nervoso tradicional, tem grandes quantidades de neurônios no sistema nervoso entérico. Além dos neurônios, o sistema nervoso entérico possui também células gliais, tá? Então, aquelas células da glia que vocês aprenderam no sistema nervoso, quando era no sistema nervoso autônomo, né? Que a gente discutiu, não lembro agora em qual aula que era. Mas vocês viram, né? Já tiveram contato com as células da glia. Então, no sistema nervoso entérico também tem as células de sustentação e nutrição dos neurônios. Assim como no sistema nervoso tem a barreira hematocefálica, aqui também nós temos uma barreira de difusão, que são capilares que circundam os gânglios, né? Que são bem semelhantes à barreira hematocefálica e que protege esses neurônios de substâncias indesejadas. E eles possuem centros integradores, então permite que o sistema nervoso entérico integre todos os sinais, promovendo essa independência do sistema nervoso central. Bom, então, aqui nessa imagem a gente consegue ver como que se dá a comunicação entre o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso entérico. Então, aqui nós temos, né, as células epiteliais de algum órgão do trato digestório, e aqui nós temos neurônios sensoriais. Esses neurônios sensoriais vão detectar os estímulos que podem ser estímulo de estiramento, pode ser estímulo químico de acordo pela presença de algum nutriente ou substância, pode ser estímulo pH, dentre outros estímulos que podem estimular esses neurônios sensoriais. Esses neurônios sensoriais, então, vão enviar sinais aferentes que pode atuar nos neurônios do plexo submucoso e eles vão atuar estimulando a secreção, ou também pode ser enviados sinais aferentes para o plexo mioentérico, que vai controlar a contração ali para controlar a motilidade. E aí a gente tem aqui, né, um estímulo local, né, um reflexo curto. Mas essas fibras sensoriais também podem enviar esses sinais para os gânglios pré-vertebrais, a medula espinhal e o tronco cerebral. E aí nós podemos ter a ativação do sistema nervoso simpático ou parasimpático atuando como uma via eferente aqui. E aí eles podem atuar diretamente no epitélio, certo? O simpático pode atuar diretamente no epitélio ou atuando nos plexos
submucoso ou mioentérico, modulando a ação do sistema nervoso entérico. Bom, então a partir disso nós temos os tipos de reflexos, né? Então, primeiramente, nós temos os reflexos curtos, que são os reflexos integrados pelo próprio sistema nervoso entérico e são denominados de curtos, porque acontece ali, né? Ele recebe o sinal, ele integra e ele envia a resposta, ele mesmo. Então, fica um reflexo ali naquele local, um reflexo curto. Então, ele se dá, né, pelos receptores sensoriais. Esses receptores sensoriais vão enviar sinais ativando os interneurônios, que vão atuar como um centro integrador. Esse centro integrador vai ativar, então, os neurônios do plexo mioentérico, que vão atuar como uma via eferente, estimulando o efetor, que nesse caso é o músculo liso, ou as células secretoras do trato digestório. A gente está falando mais, né, de motilidade, então aqui a gente está falando, né, de músculo liso. Os estímulos que podem ativar esses reflexos são estímulos locais, então a presença de nutrientes, pH, estiramento, alteração da osmolaridade. Já os reflexos longos, eles são mais amplos, tá? Então, por exemplo, o estímulo é detectado em uma determinada região do trato gastrointestinal, ele pode ser levado para a medula e vias eferentes do sistema nervoso autônomo podem levar para a resposta para outras regiões do trato gastrointestinal. Exemplos de reflexos desse tipo são, por exemplo, reflexos gastrocólico, enterogástrico, colono-ileal. Então, o que são esses reflexos? Por exemplo, quando chega alimento no estômago, isso gera um reflexo lá para o cólon para estimular a evacuação, que é como se fosse uma forma do estômago falar assim para o cólon: ei, libera espaço aí que está chegando mais alimento, está chegando mais fezes para você fazer. Então, é um reflexo que ocorre entre o estômago e o cólon, né? Esse estímulo pelo estiramento no estômago foi detectado e é enviado um sinal lá para o cólon e a resposta seria a evacuação. O enterogástrico, por exemplo, quando chega alimento no duodeno, quando chega alimento no duodeno, isso manda um sinal para o estômago reduzir o seu esvaziamento gástrico, para diminuir a quantidade de alimento que está chegando no intestino, para evitar uma sobrecarga intestinal. Então, existem esses reflexos que são detectados em uma região do trato gastrointestinal e a resposta é desencadeada em outro local. Pessoal, existe um outro tipo de reflexo longo que são denominados de reflexos cefálicos. A diferença desse tipo de reflexo para o outro tipo de reflexo longo é que aqui os estímulos sensoriais não são locais, não estão ali localizados na parede do trato digestório. Eles são estímulos desencadeados pelos órgãos sensoriais. Então, estímulos como cheiro, visão, audição. Então, o simples fato de você visualizar o prato de comida, por exemplo, ou você sentir o sabor da comida sendo preparada, já dispara esses reflexos, tá? Então, a gente tem os órgãos sensoriais que detectam esses estímulos e enviam sinais para o sistema nervoso central, que vai levar eferências para o trato gastrointestinal, desencadeando
numa resposta. Essas respostas são como se fosse um pré-preparo para digestão e absorção. Então, esses reflexos longos aumentam a salivação, aumenta a secreção gástrica e estimula a motilidade. Então, é por isso que quando a gente sente um cheiro de uma batata frita ou sente o cheiro do pão sendo assado, sei lá, a gente começa a salivar por causa desses reflexos, né? Então, no sistema nervoso entérico, nós temos os plexos, né? O mioentérico é aquele que fica entre as duas camadas musculares. Ele aumenta o tônus da parede intestinal, tá? Então, quando a gente tem estímulo do mioentérico, ele estimula o aumento do tônus da parede intestinal. Ele aumenta a intensidade e frequência das contrações rítmicas e aumento na velocidade de condução das ondas excitatórias ao longo da parede do intestino. Então, resumo, ele estimula a contração, tá? Então, ele aumenta a contração da parede do gastrointestinal. Já o plexo mioentérico é aquele que está na camada submucosa. Ele estimula basicamente a secreção, também controla o fluxo sanguíneo local e controla também a musculatura da mucosa, que é aquela musculatura que, quando contrai ou relaxa, altera as pregas ou as vilosidades. Aqui nós temos uma lista de neurotransmissores que são liberados pelo sistema nervoso entérico. E tem uma ampla lista, né, com vários neurotransmissores, apesar de já ter descoberto essa grande quantidade de neurotransmissores, ainda não se sabe exatamente quais as funções específicas de cada um. O que se sabe é que os principais são a acetilcolina e a norepinefrina. A acetilcolina ela tem uma ação estimulatória e a norepinefrina uma ação inibitória, né? Mas o principal é a acetilcolina. Apesar do sistema nervoso entérico ser mais estimulatório e estimular a contração, ele pode liberar, por exemplo, esse neurotransmissor aqui, o polipeptídeo intestinal vasoativo, que é o VIP, e que pode atuar no relaxamento, né? Então, inibição da musculatura de alguns esfíncteres, como por exemplo o esfíncter pilórico. Então, o sistema nervoso entérico no esfíncter pode atuar como inibidor e não como estimulatório, como é no caso da maior parte da musculatura lisa gastrointestinal, que é inervada por esse sistema nervoso. Bom, e aí, a gente viu, né, nos slides passados que apesar desse sistema nervoso ser autônomo, eu não gosto de falar autônomo porque parece que confunde com o sistema nervoso autônomo mesmo, né? Mas apesar dele ser independente, melhor essa palavra, independente, ele pode ser modulado pelo sistema nervoso autônomo. Então, no sistema nervoso parasimpático, nós temos inervações no trato gastrointestinal a partir de fibras parasimpáticas craniais e sacrais. As fibras craniais são quase todas nos nervos vagos, no nervo vago, e inerva, né, o esôfago, estômago, pâncreas, intestino delgado e a primeira metade do intestino grosso. Então, quase a maior parte do trato digestório é inervada pelo nervo vago, que provém das fibras craniais. E as fibras sacrais passam pelos nervos pélvicos para a metade distal do intestino grosso e daí até o ânus. Então, nervos pélvicos e nervos mesentéricos também, tá? Ele, então, aumenta a motilidade, tá? Então, ele vai atuar no sistema nervoso entérico, aumentando a atividade do sistema nervoso entérico, tá? E aí, o sistema nervoso entérico, como ele aumenta a motilidade, então, o parasimpático também aumenta a motilidade. Agora, aqui, o sistema nervoso parasimpático, o simpático,
ele provém, né? Provém de fibras que inervam o TGI que são originados dos segmentos, né, da medula T5 e L2. Né, então, essas fibras pré-ganglionares simpáticas que vão chegar até o digestório, né, são provenientes desses segmentos da medula. Eles vão passar pelos gânglios, né, principalmente o gânglio celíaco e mesentérico, e esses gânglios, né, vão ter os neurônios pós-ganglionares que vão inervar, então, o intestino, né? O intestino e outras regiões do trato gastrointestinal. O sistema nervoso simpático atua como um inibidor da motilidade. Tá? Então, da cadeia simpática passam para os gânglios como celíaco e mesentérico, né? Como eu falei para vocês. E aí ele é inibitório. Ele é inibitório de duas formas, de forma direta e uma forma indireta. De forma indireta, ele pode inervar diretamente a musculatura e desencadear na inibição dessa musculatura lisa, ou ele pode atuar de maneira indireta, que é essa mais comum de se acontecer, onde ele inibe as fibras nervosas do sistema nervoso entérico. E aí, inibe por tabela a contração. Aqui é uma imagem mostrando a integração entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico. Essa imagem é bem legal, porque mostra exatamente isso. Ó, nós temos aqui o estímulo sensorial, né, que pode ser o pH, estiramento, osmolaridade, produtos da digestão, que vão estimular, né, os receptores sensitivos e os neurônios sensoriais, que vão levar esse sinal para os interneurônios do sistema nervoso entérico, que vai estimular os neurônios eferentes. E aí eles vão atuar no efetor, né? Estimulando aqui, no caso da contração, estimulando a musculatura lisa. E aí pode atuar na contração ou relaxamento muscular, dependendo do estímulo, né? E nós temos aqui, ó, aqui foi um reflexo curto, né? E aí nós temos o reflexo longo também, onde um estímulo local pode ser detectado pelos receptores sensitivos e os neurônios, e ao invés de ser levado para os interneurônios, vai ser levado para o encéfalo. E aí o encéfalo vai integrar, né, vai atuar como centro integrador, e os efetores vão ser ativados pelo sistema nervoso autônomo, simpático ou parasimpático. Bom, além disso, nós temos os reflexos cefálicos, né, onde o estímulo é a visão, cheiro, etc., que são detectados por receptores sensoriais, né, então pode ser receptores fotossensíveis, como no caso da visão, pode ser receptores químicos, no caso do olfato, entre aspas, etc. E aí isso é integrado no encéfalo e levado pelo sistema nervoso autônomo para ativar os efetores. Além da estimulação neural, a gente tem também estímulo hormonal da motilidade. Então, existem dois hormônios principais que atuam na motilidade, que é o CCK, a CCK, que é a colicistoquinina, tá? CCK. A colicistoquinina, ela é secretada a partir do estímulo, que é a presença principalmente de gordura, ou proteína ou ácido, mas o principal estímulo é a presença de gordura no estômago não, no intestino. E aí quem secreta são as células I do duodeno, jejunum e hílio. Então, quando tem grandes quantidades de gordura no lume intestinal, essas células I secretam CCK. E ela, em relação à motilidade, ela inibe o esvaziamento gástrico.
Então, por exemplo, quando é detectada essa grande quantidade de gordura no duodeno, é sinal de que precisa dar uma segurada ali no esvaziamento gástrico para o intestino dar conta de digerir aquela gordura e absorver, né? Então, é como se fosse um sinalzinho falando para o estômago esperar um pouco, porque o intestino precisa desse tempo aí para trabalhar, tá? Então, a CCK inibe o esvaziamento gástrico, dessa forma que ela atua na motilidade. E a motilina é o principal hormônio responsável por realmente estimular a motilidade. Então, ela é secretada a partir do estímulo, né, da presença de gordura, ácido, ou pelo sistema nervoso entérico, e as células M do duodeno e do jejuna que secretam a motilina. A motilina, então, ela estimula a motilidade gástrica e intestinal, então ela aumenta a motilidade. Bom, gente, agora que vocês já sabem como que funciona a regulação, vamos partir para os padrões de contração. Nós vimos que os tipos de contração muscular são as fásicas e as tônicas, né? Agora, em relação aos padrões de contração, a gente está falando mais das contrações fásicas, em que nós temos tipos de contrações fásicas, tá? Então, primeiramente, nós temos o complexo motor migratório. Ele ocorre no período interrefeições, tá? Então, entre as refeições. Então, ela inicia-se com uma onda de contrações que passa lentamente, segmento por segmento, e dura 90 minutos até chegar ao final no cólon. E é importante porque esse padrão de contração, ele varre todos os resíduos alimentares, as bactérias e as células mortas do trato gastrointestinal, preparando o trato digestório para uma nova refeição, tá? Então, ele é como se fosse uma preparação para a refeição, para a pessoa poder se alimentar novamente. E aí, depois nós temos a peristalse ou peristaltismo. O peristaltismo, eles são ondas progressivas de contração que vai de uma seção a outra com o intuito de propulsão do conteúdo luminal. Então, como que acontece? Olha só na imagem. Primeiramente, nós temos uma contração em forma de anel aqui no segmento anterior ao bolo alimentar. E na porção depois do bolo alimentar, a gente tem um segmento receptor com um leve estiramento que faz com que o bolo alimentar seja recebido nesse segmento aqui. Então, aqui a gente tem a contração que vai empurrar para frente o bolo alimentar. Depois que for empurrado para frente esse bolo alimentar, aí aqui nesse tempo zero vai ser relaxado e o próximo segmento, que antes era o segmento receptor, vai ser contraído e aí assim continua a contração. Então, é como se fosse, imaginem vocês pegando o tubo de pasta de dente. E aí, para conseguir retirar aquele restinho de pasta que tem no tubo, o que a gente faz? A gente começa a apertar do final do tubo e vai subindo com o dedo até próximo da tampa. E aí, assim, a gente consegue empurrar aquele restinho de pasta que ainda existe no tubo. Então, é basicamente isso que acontece no peristaltismo. Existe essa contração de ondas progressivas que vai andando ao longo do tubo e vai empurrando esse conteúdo luminal, tá? Isso acontece principalmente no esôfago, no estômago e no intestino. Então, a principal função desse tipo de contração é a propulsão do alimento. Agora, a gente tem também as contrações segmentares, que são os movimentos rítmicos de contração e relaxamento que ocorrem no intestino com o intuito de promover a mistura do conteúdo luminal, além de mover o contato, de manter o contato com a mucosa absortiva. Então, como que acontece aqui?
Aqui, ao invés de ser formado apenas um anel de contração que vai se arrastar ao longo do tubo digestório, aqui nós temos anéis de contração intermitentes. Olha só, aqui eu tenho um ponto de contração, aqui eu tenho um outro ponto de contração. Quando eu contraio aqui, eu empurro uma quantidade de bolo alimentar para o lado esquerdo e uma quantidade para o lado direito. Aqui nesse outro também aconteceu a mesma coisa, uma quantidade para o lado esquerdo e outra para o lado direito. Depois, esses dois segmentos que haviam contraído vão se relaxar e no próximo momento, uma região que não estava contraída vai se contrair e a que estava contraída vai se manter relaxada. E aí aqui a gente tem fazendo com que haja uma mistura, tá vendo? Agora, quando contraiu aqui, ele vai espalhar para os dois lados o conteúdo, fazendo com que eles se misturem. E cada vez que acontece novo ciclo de contração e relaxamento, mais vai misturando esse alimento ou esse conteúdo luminal aqui. Agora nós vamos falar sobre a função motora de cada parte do trato gastrointestinal. Então, a função motora específica de cada órgão. Primeiramente, nós vamos começar com o início, né? Com o começo aqui, que é a mastigação. A mastigação, ela é importante porque ela tritura os alimentos e inicia a digestão. Então, a gente tem ali a digestão mecânica a partir da mastigação, que transforma o alimento, né, em tamanho normal. A mastigação, então, corta e tritura esse alimento, para que esse alimento possa ser depois deglutido de maneira fácil e que seja mais fácil também depois das enzimas entrarem em contato com o alimento para digerirem, tá? Então, a mastigação é importante para a digestão e também para facilitar a passagem do alimento da boca para o esôfago e estômago. Então, nós temos os dentes, né, na boca, que são responsáveis pela mastigação, e todas as outras estruturas da cavidade oral auxiliam ali a mastigação. Então, o palato, a língua, né, os músculos da mandíbula auxiliam a mastigação. A maioria desses músculos da mastigação são inervados pelo quinto nervo craniano motor, e as regiões do cérebro que são responsáveis por controlar, né, essa atividade motora é o tronco cerebral, o hipotálamo, a amígdala e o córtex cerebral, né, as regiões do encéfalo. Bom, como que acontece a mastigação, então? Quando existe a presença do alimento na boca, essa própria presença do alimento na boca faz com que haja um estiramento reflexo dos músculos da mastigação. E esse estiramento faz com que a mandíbula inferior se abaixe. Quando a mandíbula se abaixa, isso provoca, né, o estiramento desses músculos mandibulares e faz com que ocorra uma contração reflexa. Essa contração reflexa faz com que a mandíbula suba novamente, certo? E aí os dentes batendo um com o outro faz com que tenha essa mastigação. E além disso, né, quando os dentes da parte superior e da parte inferior se juntam, a gente tem novamente o bolo alimentar em contato com a cavidade oral, fazendo com que haja novamente esse reflexo da mandíbula se abaixar novamente, depois ter a contração reflexa para ter novamente uma nova mastigação, né?
contração para mastigação. Com a mastigação, o alimento, além de ser triturado, ele é misturado com a solução salivar. E aí, quando o alimento está bem triturado, nós temos então a formação do bolo alimentar. Quando o bolo alimentar está pronto para ser deglutido, então a gente tem o início do reflexo da deglutição. Nós temos esse processo de deglutição em 3 fases. A fase oral ou voluntária, porque é uma fase que a gente tem consciência e tem controle. A fase faríngea, que já é um processo involuntário, e a fase esofágica. Na fase oral, a gente tende a empurrar o bolo alimentar com auxílio da língua para cima e para trás contra o palato. E a partir daí, a gente tem o desenvolvimento da fase involuntária, que é a da fase faríngea. Tá? Então, o bolo alimentar na fase oral é empurrado pela língua contra e para trás do palato, levando até a faringe. Tá? Chegando na faringe, são desencadeados reflexos involuntários para continuar a deglutição aqui na fase faríngea. Depois dessa fase oral, quando o alimento chega em regiões denominadas de áreas receptoras epiteliais da deglutição, isso desencadeia sinais sensoriais para o tronco encefálico e que vai atuar ali em algumas regiões específicas da deglutição, que vai estimular o palato mole, estimular a musculatura para empurrar o palato mole para cima e assim fechar a cavidade nasal, certo? Como a gente está vendo aqui, ó, tem o palato mole e é empurrado para cima para auxiliar a fechar a comunicação, né, com a cavidade nasal. Além disso, as pregas faríngeas, aqui uma de cada lado, elas se aproximam uma das outras, formando uma fenda. E essa fenda faz com que diminua o tamanho do lúmen para a passagem do alimento. E isso seleciona o bolo alimentar. Tá? Então, só consegue passar por essa fenda o alimento que foi devidamente triturado na mastigação. Alimentos que estão um pouquinho maiores, eles não vão conseguir passar. Além disso, a laringe é empurrada para cima, tá? Aqui, quando o palato sobe, né, superiormente aqui para fechar a cavidade nasal, isso é para evitar esse refluxo. Aí a gente tem a formação da fenda. E aí a gente tem a laringe sendo puxada para cima e para frente pelos músculos do pescoço. E isso faz com que a epiglote se feche, se mova para trás na direção da laringe e impede a passagem do alimento para a traqueia. Então, isso faz com que a passagem do alimento seja apenas direcionada para o esôfago e impede que seja direcionada para a traqueia. E também esse movimento da epiglote faz com que a laringe, né, que esse movimento da laringe para cima puxa e dilata a abertura do esôfago e também faz com que haja a abertura do esfíncter esofágico superior. Tá? Então, o esôfago, ele tem 2 esfíncteres que controlam a entrada e saída do alimento do esôfago, que é o esfíncter esofágico superior e o esfíncter esofágico inferior, que fica ali entre o estômago e esôfago, tá? Então, com a laringe sendo puxada para cima, isso dilata o esôfago e permite a abertura desse esfíncter.
E aí a gente tem o início de ondas de contração peristálticas na faringe que vão empurrar o alimento em direção ao esôfago, e aí nós temos o término da fase faringe. Aquela onda de contração peristáltica que se iniciou na faringe, ela é impulsionada para o esôfago, e aí nós temos o início da fase esofágica. Então, o bolo alimentar, ele é propelido pelo peristaltismo primário no esôfago, que é aquela onda contínua que inicia na faringe durante a deglutição e se espalha pelo esôfago, tá? Então, ele demora de 8 a 10 segundos. Se o indivíduo estiver numa posição ereta, com o peristaltismo mais a gravidade atuando no sentido de descer o bolo alimentar, então muitas vezes esse peristaltismo primário já é suficiente para levar o bolo alimentar da faringe até o estômago. Entretanto, algumas vezes esse peristaltismo primário não é suficiente, então inicia-se uma segunda onda peristáltica, que ela é desencadeada ou pelo plexo mientérico, e aí aqui nós temos um reflexo curto, em que a própria distensão esofágica é o estímulo para desencadear a contração dessa musculatura. Ou também pode haver fibras sensoriais na faringe, né, que são fibras vagais, que vão levar esses sinais para o bulbo, e o bulbo vai ativar as vias eferentes que vão a partir de nervo vago e fibras, né, vagais e glossofaríngeas para estimular essa contração no esôfago. Lembrando que o esôfago, as primeiras porções é composta por músculo esquelético e a última porção mais distal composta por músculo liso, tá? Então, a musculatura esquelética, ela é regulada, né? Ela é estimulada por neurônio motor, e a musculatura lisa por neurônios, né, que não são motores, outros tipos que podem ativar. Então, aqui nós temos o peristaltismo, né, o desenho do peristaltismo esofágico para vocês terem uma noção de como funciona. Então, é aquele esquema do peristaltismo. A gente tem um anelzinho de contração que se forma anteriormente ao bolo alimentar, e quando contrai, isso faz com que o bolo alimentar seja empurrado na direção seguinte, e aí vai havendo essa compressão aqui do tubo para empurrando cada vez mais esse bolo alimentar, até chegar no esfíncter esofágico inferior, para poder permitir a passagem do bolo alimentar para o estômago. O esfíncter esofágico inferior, assim como o superior também, normalmente mantém-se fechado para impedir o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. No estômago, gente, nós temos uma secreção muito ácida. Entretanto, a mucosa gástrica possui mecanismos protetores contra essa acidez dessa secreção. Só que o esôfago não possui essas proteções que o estômago tem. Então, ele não pode ficar em contato direto com essas secreções gástricas. Por isso que a gente tem o esfíncter, que fica ali totalmente fechado para proteger o esôfago contra essa secreção ácida. Existem alguns casos em que ocorre o refluxo gastroesofágico, ou seja, o conteúdo estomacal reflui
para o esôfago, e isso pode desencadear desconforto, levar à inflamação, uma esofagite, né, devido a esse refluxo. Então, pode ser algum problema, por exemplo, no fechamento do esfíncter. Pode ser algum problema anatômico ou algum outro tipo que pode desencadear no mau fechamento desse esfíncter, desencadear o refluxo. Ou quando o estômago está extremamente cheio, né, e ele expande a sua capacidade de armazenamento e o esfíncter fica levemente aberto ou não fecha-se direito, e a gente tem o refluxo aqui, como vocês estão vendo, né, volta o conteúdo e isso pode gerar uma esofagite ali no local. Bom, conforme o alimento vai descendo, né, pelo esôfago, nós chegamos então no esfíncter e existe um relaxamento receptivo do esfíncter esofágico inferior, que vai permitir a abertura do esfíncter para a passagem do bolo alimentar do esôfago para o estômago. E aí nós chegamos então nas funções motoras do estômago, que são funções de armazenamento, mistura e esvaziamento. Quando a gente tem, né, a onda peristáltica no esôfago, isso confere também um reflexo vago-vagal de relaxamento da parede estomacal, que também é um relaxamento receptivo. Então, o estômago relaxa para permitir a chegada, para acomodar o bolo alimentar que está chegando, tá? A capacidade gástrica de alimento é de até 2 litros de alimento. Claro que dificilmente a gente chega nessa capacidade, mas, né, o total, o máximo que conseguiríamos chegar é até 2 litros, né, de volume aqui de ocupação. Então, gente, conforme o alimento vai chegando, ele vai indo em direção ao antro. Então, normalmente, o alimento mais velho, entre aspas, fica no antro, enquanto que o alimento que vai chegando fica mais aqui na porção superior, mais próximo aqui do fundo do estômago. O alimento que fica no fundo e no corpo estão em repouso, então estão mais em repouso, enquanto que o alimento que está mais próximo aqui do antro está sendo digerido e sendo preparado para ser lançado para o duodeno. Então, o alimento ele só vai ser liberado pelo estômago quando ele estiver totalmente pronto, né? Quando ele estiver já misturado e dissolvido pelas secreções gástricas, e aí assim a gente tem a liberação no piloro. Então, o estômago ele armazena o alimento até que ele esteja pronto para ser liberado no duodeno, e o duodeno possa então receber aquele alimento previamente digerido para não sobrecarregar o intestino. Se não tivesse essa função de armazenamento do estômago, o intestino receberia uma grande quantidade de alimento que não foi bem preparado, e isso sobrecarregaria a sua função de digestão e absorção, tá? Como a importância do armazenamento gástrico a gente consegue visualizar no exemplo, por exemplo, da bariátrica. A bariátrica, a gente tem diversas técnicas de cirurgia para bariátrica. A mais comum, inclusive no Brasil, é a técnica do bypass, que é bypass em reconstrução em redução de Hooks, né? O que é isso? O cirurgião, ele faz a gastrectomia parcial, tá? Corta aqui o estômago, né? Deixa somente um pedacinho de 80 ml aqui de estômago. Aí ele separa o jejuno e o duodeno. Então faz um corte aqui, né?
Aí o jejum, ele vai lá e gruda aqui no estômago, faz uma anastomose aqui do jejum com o estômago. E mais para baixo, ele gruda o jejum no duodeno. Gruda não, ele faz uma anastomose, tá? Então aí ele faz uma nova anatomia aqui. Aí o que vai ser diferente, gente? Fisiologicamente, o alimento chega no estômago, ele é armazenado e somente quando o alimento está pronto, o estômago libera em pequenas quantidades, tá? Na quantidade que o intestino é capaz de aguentar. Então, o estômago impede que sobrecarregue a capacidade digestiva e absortiva do intestino, tá? Então, ele libera pequenas quantidades de quimo aqui para ser digerido e absorvido no intestino. E no duodeno, nós temos o encontro das secreções pancreáticas e biliares que auxiliam a digestão, né? Que vão auxiliar e promover a digestão. Quando a gente tem essa nova anatomia, a gente perde a capacidade de armazenamento do estômago, por exemplo, e aí perde também a capacidade de liberar esse conteúdo gástrico aos poucos. Então, o jejum não recebe uma quantidade mais elevada de um alimento pouco degradado, pouco digerido, né? Porque a gente não vai ter toda aquela capacidade de digestão e armazenamento do estômago. E isso vai. E aí, só aqui nesse ponto de anastomose que o alimento vai encontrar com as secreções digestivas, tá? Então, isso altera a digestão e, consequentemente, a absorção, porque os nutrientes só são absorvidos se eles forem digeridos. Então, muitas vezes, o alimento passa reto pelo intestino sem conseguir ser absorvido, porque excedeu a capacidade de digestão e absorção, já que o estômago não está mais liberando aos pouquinhos aquele alimento, tá? Então, ocorre o que a gente denomina de síndrome de dumping, que é uma diarreia após a bariátrica, devido a essa nova anatomia. O estômago secreta um suco gástrico que tem na sua composição enzimas e também ácido clorídrico, que vão iniciar, né, todo um processo de digestão de alguns nutrientes e também vão deixar o alimento cada vez menor, né? O ácido clorídrico vai auxiliar ali na digestão, junto com as enzimas. Só que esse suco gástrico, para fazer efeito, precisa se misturar, precisa se homogeneizar ao bolo alimentar que chegou lá pelo esôfago. E, para que haja mistura, o estômago, então, ele tem uma motilidade própria para auxiliar nessa mistura, né? Então, essa motilidade é denominada de, primeiramente, ondas fracas peristálticas. Iniciam-se essas ondas a partir do fundo do estômago e essas ondas vão chegando, né? Elas iniciam-se no corpo e vão se aproximando do antro. Elas acontecem de uma vez a cada 15 ou 20 segundos, tá? Como uma forma de auxiliar a mistura. Muitas vezes, essas ondas fracas, quando vão chegando na porção do antro, vão se intensificando e, ao se intensificar, elas vão formando anéis contráteis que vão espremendo o conteúdo estomacal contra o piloro. Entretanto, o piloro está extremamente fechado, né? O esfíncter pilórico está fechado. Então, conforme vai fortalecendo essas ondas peristálticas, vai comprimindo cada vez mais o conteúdo aqui na região antral e acaba que muitas vezes o conteúdo retorna devido a essa pressão que ele sofreu contra o antro e o piloro está fechado.
Então, esse movimento é denominado de retropropulsão. Então, o conteúdo ele fica preso aqui, ele é comprimido até que ele volta ao local com menos pressão, e assim a gente tem como se fosse uma retropropulsão do alimento auxiliando na mistura. Então, à medida que o alimento entra no estômago, iniciam-se ondas peristálticas fracas, denominadas de ondas de mistura, se iniciam nas porções média superior da parede gástrica e se deslocam na direção do antro, e logo após é lançada de volta ao corpo do estômago, uma a cada 15 a 20 segundos. Quando o bolo alimentar ele se mistura com o ácido clorídrico e com as outras secreções do estômago e sofre ação desse suco gástrico, ele torna-se um líquido ou uma solução semilíquida ou pastosa, homogênea, denominada de quimo. Tá? Então, a partir do momento que o bolo alimentar se misturou com o suco gástrico, ele já é denominado de quimo. Então, quando o estômago libera o conteúdo gástrico para o duodeno, no duodeno já vai ser denominado de quimo, tá? Pessoal, as contrações de mistura, elas normalmente são 80% da motilidade do estômago. As outras 20% são aquelas ondas peristálticas mais intensas que levam à retropropulsão. Entretanto, apesar do esfíncter pilórico estar fechado, muitas vezes acaba sendo ejetado milímetros de quimo ali para o duodeno, principalmente o quimo mais líquido. Então, o quimo mais líquido às vezes consegue passar pelas frestas do esfíncter pilórico e ser ejetado, que é denominado de bomba pilórica. Então, a cada onda peristáltica mais intensa, né, que é a onda de mistura mais forte, né, a gente tem ejeção de alguns milímetros do quimo, e assim o estômago vai se esvaziando. O grau de contração do esfíncter pilórico pode aumentar ou diminuir de acordo com alguns sinais neurais e químicos que vão controlar ali o esvaziamento gástrico, tá? Então, partículas grandes digeridas, o quimo fica mais uniforme. Conforme ele vai se misturando mais e vai tendo a ação do suco gástrico, as partículas maiores que estavam no bolo alimentar vão se tornando mais digeridas e o quimo vai se tornando mais uniforme. Esse quimo mais uniforme, mais líquido, consegue ser ejetado ali pelo duodeno, pelo esfíncter pilórico. Aqui nós temos o que pode aumentar o esvaziamento gástrico, aumentar a velocidade do esvaziamento gástrico pelo relaxamento do esfíncter pilórico ou pelo aumento da motilidade gástrica. E aqui a gente tem as condições, né, as substâncias que provocam a redução do esvaziamento gástrico. Então, o que promove o esvaziamento gástrico é a distensão estomacal e hormônios como a gastrina, tá? A gastrina a gente vai ver na aula de secreções, quais são as funções dela, mas uma das funções é aumentar a distensão, não aumentar o esvaziamento. E o que inibe, né? O quimoácido de distensão no duodeno. Então, quando já tem quimo ali presente no duodeno, esse próprio quimoácido gera um estímulo químico para inibir o esfíncter pilórico, para impedir que mais quantidade de quimo chegue antes que o duodeno passe aquele que já estava antes para o jejum. A osmolaridade do quimo também, quando o quimo chega no duodeno, ele tem uma alta osmolaridade, porque ainda tem grandes quantidades de nutrientes ali que aumenta a osmolaridade, né? Glicose, proteínas, né? Então, isso tudo aumenta a osmolaridade do quimo,
que é um sinal também de que precisa esperar um pouco ali para esvaziar o conteúdo estomacal, porque o intestino ainda precisa terminar de digerir e absorver aquele conteúdo que está lá. A irritação da mucosa do duodenal, então quando existe alguma irritação na mucosa, isso faz com que o esvaziamento gástrico seja inibido, porque quando a mucosa já está irritada, se ela recebe um quimo ácido, ela pode se irritar ainda mais. Então, é uma forma de proteção. A secretina, que é um hormônio também secretado pelo intestino, também altera o esvaziamento gástrico, né? Aumenta o tempo de esvaziamento gástrico. A CCK, que é a colecistoquinina, que é aquele hormônio secretado a partir do estímulo das gorduras, né? Então, é um sinal também de que precisa esperar um pouco ali para completar o esvaziamento gástrico. E substâncias incretinas, como o GIP e o GLP-1, que são incretinas porque eles são hormônios que atuam ali na melhora da ação da insulina, tá? Então, eles atuam no metabolismo glicídico. E elas, além de atuar como incretina, também atuam ali no retardamento do esvaziamento gástrico. Chegamos, então, na motilidade intestinal. E a motilidade intestinal, gente, nós temos, né, aqueles movimentos segmentares, né, que vão promover a mistura, e o peristaltismo, que é aquele movimento de propulsão. Então, aqui, ó, nós temos os segmentares, né, que podem ser regularmente espaçados, como se fosse uma linguicinha. Nós temos anéis contráteis isolados, né? Isso aqui é mais comum de acontecer no peristaltismo. Nós temos também espaços irregulares, né? Então, que esse é maior, esse é menorzinho, pode acontecer também, ao invés de ser regularmente espaçado, ser irregular. E pode também haver uma contração mais fraca, né? Mas normalmente são esses dois, peristaltismo e segmentar. Apesar da gente colocar essa diferença, né, de peristaltismo ser de propulsão e segmentar ser de mistura, na verdade, acaba que esses dois movimentos exercem essas duas funções. Quando a gente tem a contração segmentar, apesar de ocorrer a maior mistura, uma certa parte uma pequena parte vai ser jogada adiante ali no intestino, vai ser propelida, né? Não tem como ficar apenas parado no local. Então, a contração segmentar também propele o alimento, além de mistura. E conforme vai tendo peristaltismo, que vai empurrando o alimento, o quimo, né? Conforme vai empurrando o quimo pelo peristaltismo, isso também auxilia na mistura do quimo com as secreções pancreáticas, biliares e secreções intestinais, tá? Então, também auxilia na mistura. Então, acaba que as duas funções, elas se misturam nesses dois tipos de motilidade intestinal. Então, as duas motilidades são importantes. Bom, no intestino delgado, então, na porção distal do ilho, a gente tem o que a gente denomina de ósteo ileal, que tem uma válvula ali que controla a saída do quimo do ilho para o seco. Então, assim como nós temos o esfíncter pilórico, nós temos ali uma válvula que controla a saída do ilho para o seco. Possui uma musculatura tonicamente contraída, evitando o refluxo fecal do cólon para o intestino delgado. Tá? Então, ele impede esse refluxo, até porque, gente, no cólon tem grande quantidade de bactérias, bactérias comensais ali, que são habitantes naturais do cólon. Só que, se elas saem do cólon, que é o habitat natural,
para outro local, isso pode gerar uma infecção ou algum desequilíbrio ali. Então, por isso que o conteúdo colônico deve se manter no cólon e não deve voltar, né, para o intestino delgado. Então, por isso que essa válvula iliocecal é importante. Então, a papila ileal, que fica nesse ósseo ileal, relaxa sempre que uma onda atinge, né, e pelo reflexo gastroileal. Então, sempre que uma onda peristáltica atinge, ela relaxa e permite a passagem de uma quantidade ali de quimo para o seco. Além disso, existe o reflexo gastroileal, que quando ocorre, né, chegada de alimento no estômago, isso faz com que seja desencadeado um reflexo que é percebido lá no estômago, certo? E é efetuado no ilho, ou seja, a papila ileal ela é relaxada quando ocorre a chegada de mais alimento no estômago, que é aquilo que eu falei para vocês, é como se estivesse preparando o intestino para receber mais quantidade de quimo que posteriormente chegará devido àquela chegada de novo alimento no estômago. Então, ó, aqui a válvula, né, que eu falei para vocês, aqui é o ilho, porção distal do ilho. Quando o quimo chega aqui e a válvula, ela relaxa, então ele passa para o seco. A pressão e irritação química relaxam o esfíncter e excitam o peristaltismo. Então, quando tem um volume maior de quimo no intestino, isso distende a parede e aumenta a pressão, e isso estimula o peristaltismo e estimula a abertura da válvula ileal, do esfíncter iliocecal. E a fluidez do conteúdo também promove o esvaziamento, né? Facilita o esvaziamento. Porque aqui, gente, no intestino delgado, já ocorreu toda a absorção de nutrientes. E aí, para o cólon, sobra basicamente a digestão, não, a absorção de água e eletrólitos, tá? Então, aqui a gente tem basicamente um conteúdo bem fluido, porque é só depois que a água vai ser absorvida no cólon. Sinais no seco também regulam o esfíncter ileal. Então, pressão ou irritação química no seco inibe o peristaltismo e do ilho, tá? Do ilho, e excita o esfíncter, ou seja, torna o esfíncter mais contraído, porque é um sinal de que precisa esperar, né, para lançar mais quantidade de quimo no seco, né? Então, irritação química ou pressão. Então, chegamos aqui na motilidade intestinal do intestino grosso. Relembrando, né? Nós temos aqui o ilho, finalzinho do ilho, com a válvula iliocecal, o seco, e aí o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e ânus. Quando o quimo chega do ilho para o seco, ele está extremamente líquido, e conforme vai passando pelo cólon, ele vai sendo absorvida, e aí vai se tornando semilíquido, pastoso, semipastoso, sólido, né, semissólido, sólido, até chegar com as fezes sólidas aqui no reto para serem excretadas, tá? Então, conforme
o quimo vai passando pelo cólon, ele vai se transformando em fezes, porque aí vai tendo absorção de água, de eletrólitos e vai se transformando realmente somente no resíduo fecal. Bom, então, como eu falei para vocês, a função do cólon é basicamente a absorção de eletrólitos, absorção de água e formação do armazenamento do bolo fecal, que é o que a gente normalmente costuma estudar em fisiologia. Entretanto, existe uma colônia de bactérias, como eu falei para vocês, no cólon, que é o local mais habitado ali, que mais tem bactérias no nosso organismo. E essa comunidade de bactérias, gente, ela é muito importante para a nossa saúde. Algum desequilíbrio que a gente denomina de disbiose, que é um desequilíbrio nessas bactérias que vivem no cólon, qualquer desequilíbrio que aconteça nessas bactérias podem influenciar a nossa saúde. Então, tem diversas doenças que estão ligadas à disbiose intestinal, como, por exemplo, doenças mentais, como depressão, ansiedade, autismo, doenças crônicas como câncer, diabetes, obesidade também está relacionado com disbiose intestinal, entre outras patologias, tá? Então, quando a gente fala que as únicas funções do intestino são essas aqui, mas eu tô deixando de lado ali a parte da microbiota intestinal, tá? Das bactérias que habitam o cólon. Bom, então o quimo entra no intestino e ainda é misturado pelas contrações segmentares no intestino grosso, tá? E existe uma motilidade diferente no intestino grosso, que é o movimento de massa. O movimento de massa, ele é uma onda de contração do tubo colônico que propele o conteúdo a pequenas distâncias. E com esse movimento de massa, ele propelindo o conteúdo colônico a pequenas distâncias, faz com que o conteúdo fecal chegue até o reto e faz com que o reto se distenda, fazendo com que haja o disparo do reflexo da defecação. Então, o movimento de massa, ele culmina no reflexo de defecação. Nem todo movimento de massa culmina no reflexo de defecação. Ele só vai culminar nesse reflexo se chegar conteúdo fecal no reto para distender o reto, tá? Mas ele é importante para movimentar esse conteúdo. Então, o movimento de massa acontece de 4 a 3 vezes ao dia. Acontece também pelo reflexo gastrocólico, então quando chega, é bem parecido com o gastroileal. Quando chega alimento no estômago e distende a parede estomacal, a gente tem também o reflexo gastrocólico que vai estimular o movimento de massa. E o movimento de massa promove a distensão do reto, né, deflagrando aqui o reflexo da defecação. Bom, então, como eu falei para vocês, né, a gente tem aqui, chega o quimo líquido, certo? E conforme ele vai passando pelo intestino, a água vai sendo absorvida e vai tornando aquele conteúdo mais próximo do sólido. Então, aqui no ascendente a gente já tem conteúdo semilíquido, pastoso, semipastoso, semissólido e sólido. Quando a motilidade intestinal está comprometida e o quimo ou as fezes ficam mais tempo do que o normal no intestino grosso, a água vai sendo absorvida cada vez mais e pode tornar aquelas fezes petrificadas de tanta água que foi absorvida, porque ficou parado muito tempo e a água o excesso de água foi absorvido e petrificou as fezes, causando a constipação. Por isso que não é interessante ficar segurando quando sente a vontade
da defecação, né, a urgência da defecação, não é legal ficar segurando, não ir ao banheiro, porque isso faz com que as fezes fiquem cada vez mais duras e petrificadas, e isso pode até gerar, além do desconforto da constipação, isso pode gerar feridas e lesões na mucosa do intestino e do reto devido a essa petrificação. O contrário também pode acontecer. Se algum motivo aumentar a motilidade, causando um excesso na motilidade, o conteúdo colônico vai ficar menor tempo no cólon e menor quantidade de água vai ser absorvida, o que vai gerar uma fezes mais amolecidas, tá? Então, por exemplo, bactérias, infecções bacterianas que causam aumento da motilidade podem gerar diarreia líquida devido ao aumento da motilidade, ou agentes irritantes que aumentam a motilidade, como, por exemplo, o álcool, o café, né? A cafeína aumenta a motilidade e pode gerar ali a formação de uma fezes mais líquida devido ao aumento da motilidade. Bom, e aí chegamos aqui ao reflexo de defecação, né? Então, ele remove as fezes do corpo e ele é um reflexo espinal desencadeado pela distensão retal, tá? Pela distensão do reto. Então, o movimento de massa empurra o bolo fecal para o reto, provocando a distensão desse órgão. E aí a gente tem o esfíncter interno do ânus sendo relaxado e os movimentos peristálticos do reto promovem o deslocamento das fezes até o ânus. E aí a gente tem o esfíncter externo do ânus sendo relaxado, que é um movimento voluntário. Aqui a gente tem o esfíncter externo, que é feito de... Feito não, né? Que ele né, uma musculatura esquelética, e aí ele tem controle de neurônio motor, né? Então, movimento voluntário, promovendo, então, com a abertura do esfíncter externo, a gente tem a excreção das fezes. Bom, então aqui nós temos, né, o desenho para mostrar para vocês como que funciona o reflexo da defecação. Então, aqui nós temos a medula, tá? E aí nós temos aqui fibras aferentes que detectam a distensão do reto. E aí o estiramento do reto manda sinais aferentes para a medula, que vai estimular fibras parasimpáticas que originam de nervos pélvicos, que inervam o esfíncter interno, o esfíncter anal interno, e o cólon. Essas fibras parasimpáticas vão aumentar a motilidade do cólon e também do reto e promover o relaxamento do esfíncter interno. E aí, de maneira consciente, nós temos aqui o relaxamento do esfíncter externo, que está sendo inervado por um nervo motor. E aí nós temos o reflexo, né, da defecação, certo? Com a distensão retal, a gente tem aumento da contração, né, do peristaltismo para empurrar essas fezes, relaxamento dos dois esfíncteres, interno, que é uma musculatura lisa, e externo, que é uma musculatura esquelética, tá? Inervada aqui por um nervo motor. Aqui eu já falei para vocês da desregulação do trânsito intestinal. Se a motilidade está baixa, o bolo fecal fica por mais tempo ali preso no intestino e a água vai sendo absorvida pelo cólon, ocorrendo a desidratação fecal e a petrificação dessas fezes. E se a gente tem o aumento do trânsito intestinal, reduz a absorção de água e a gente tem a formação de fezes mais amolecidas. Bom, gente, era só isso, né, para essa aula de hoje.
Obrigada pela atenção de vocês. Na próxima aula vai ser sobre secreções e depois digestão e absorção de nutrientes. Então, até a próxima.